Recentemente, uma das lives que bateram todos os recordes de audiência da nossa live, aqui através do Correio do Lago, do Facebook, jornal Correio do Lago, com repercussão também no site correiodolago.com.br, mais de 500 mil de pessoas viram e atingiu-se mais de 1 milhão de pessoas. Numa sexta-feira, quando falei do caso, e tinha um outro caso de Entre Rios do Oeste a respeito de uma empresa que passou para outra, tinha uma revolta de agricultores e fornecedores de milho e criadores de porcos aí, em relação a uma empresa que estaria em débito com produtores. Na segunda-feira subsequente, entrevistei o advogado Luciano Catariuk, que falou sobre a liberdade e contou um pouco do caso do empresário que no dia 1º de julho do ano passado é acusado de ter matado um dos seus funcionários ou ex-funcionários. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa o doutor Caio Marcelo Santana de Rienzo, que é promotor de Justiça da Comarca de Marechal Cândido Rondon, para quem o caso foi designado para falar a respeito desta situação. Primeiramente, agradeço, doutor, por receber a gente. Tudo bem, doutor Caio? Boa noite, boa tarde, né? Quase boa noite, Helder. Boa tarde ao seu público, o público do Correio do Lago, que eu sei que é muito expressivo. Eu queria agradecer a oportunidade, eu fui convidado por você a falar, e eu queria falar para você que é a primeira vez que eu estou falando desse caso, abertamente, para a imprensa. A gentileza, né, que eu estou fazendo com você e com o seu público, eu fui procurado outras vezes pela imprensa de Marechal, que eu respeito muito, mas porque não era a hora certa de falar, né? É um caso que eu sei que a defesa está trabalhando há muito tempo, e a defesa, estranhamente até, procura os seus colegas para falar desse caso. Eu até entendo um certo desespero e estratégia também da defesa por procurar, para tentar sempre bater na tecla, martelar a tese que ela está afirmando nesse caso, né? Mas só agradeço o convite, né? Eu fui convidado para falar por você, o espaço que você vai abrir para mim, porque agora é a hora de falar, né? Até eu vou falar bastante hoje da vítima, porque até agora eu tive o cuidado de ver o material dos seus colegas, o seu material também, e a vítima praticamente não é citada, o que é lamentável, né? Aliás, quem olha acha que a vítima é o empresário que está solto há um certo tempo, né? E a gente está aqui para esclarecer as questões. Eu não vou me furtar a responder nenhuma questão que foi formulada por você e pelo seu público. A partir de agora, eu estou aberto a responder também à imprensa e estou à sua disposição novamente. Agradeço o convite da entrevista e vamos lá, esse ping-pong aí. Doutor Caio, o senhor foi designado, obviamente, para esse processo. Desde o início, já entra em cena o Ministério Público, ou foi depois que houve a soltura, recentemente, do empresário anunciada pelo advogado em questão, o advogado Catariuk? Helder, graças a Deus, eu cheguei na comarca de Marechal dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, poucos dias antes das testemunhas serem ouvidas, eu fui promovido e vim à comarca, 2ª Promotoria de Justiça, Promotoria Criminal de Marechal Cândido Rondon. Rapidamente nos inteiramos do caso, né, e fizemos 2 audiências bastante longas, né, foram ouvidas muitas testemunhas e informantes da acusação e da defesa, foi feito um interrogatório. Até então o réu estava preso, até vou esclarecer isso aqui para a população de Marechal Cândido Rondon e também para o seu grande público aqui da região oeste. Até então o réu estava preso, né? Ele ficou preso aí entre 9 e 10 meses, respondeu preso. Esse processo está solto há poucos dias, 3 semanas, né? E desde então, desde outubro de 2021, eu estou no caso. Meu colega, a quem eu sucedo, ofereceu a denúncia. Na época, através de novas informações, através das famosas imagens do crime, ele requereu a prisão preventiva do empresário Walter Leal dos Santos, rapidamente deferida pelo juízo aqui da comarca, pelo juízo criminal. Enfim, desde outubro do ano passado eu toco o processo, participei da audiência,
Ofereci as alegações finais, houve a decisão que pronunciou o empresário, e agora o júri está, a princípio, designado para o dia 28 desse mês, né? A defesa afirma que fará esse júri, mesmo o réu estando solto, enfim. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, Helder. O senhor tomou, então, ficou a par desse caso desde logo depois que chegou em Marechal Cândido Rondon. Já deu tempo de fazer um estudo? Eu sei que é difícil fazer um júri, ter que estudar a complexidade do caso, que envolve quem matou e quem é acusado de matar e a vítima. O senhor falou sobre vítima. Antes da gente começar essa conversa aqui na live, eu comentava que estava buscando já há algum tempo contato com o Ministério Público justamente para ouvir o outro lado, porque quem morreu é um ser humano, é uma pessoa, e eu faço uma autocrítica que antes também nós aqui do Correio do Lago não buscamos saber quem era. Deixou filho, deixou mãe. Como é que o senhor está estudando esse caso, tanto para o lado de quem é acusado e principalmente do lado de quem ficou, quem morreu, quem foi morto? Na verdade, né, quem sou eu para falar em autocrítica de vocês aí, né? Mas é que a defesa procurou a imprensa inteira da região oeste já desde o início desse caso, né? Então, eu entendo esse sufocamento aí da empresa, acho que nem sobrou tempo para vocês fazerem um estudo aí da vítima, dos familiares do Liomar, quem era o Liomar, bastante conhecido aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon e nas cidades que integram a comarca, a filha que ele deixou, os irmãos que ele deixa, né? A família dependia do dinheiro dele, enfim, mas isso a gente está respondendo sua pergunta, deu tempo sim de estudar página por página, né? Movimento por movimento desse processo, que nem é de tanta complexidade como a defesa menciona em várias entrevistas, né? É um caso, o Helder, que passa longe de legítima defesa, longe. A população de Marechal, inteligente que sabe disso. Eu vi que houve, por parte da defesa, críticas ao trabalho da imprensa, chegando a chamar a imprensa de sensacional. Houve um certo sensacionalismo. As imagens falam por si, né? É que talvez haja todo esse movimento por parte da defesa, tentando desconstruir a vítima, tentando forjar uma tese de legítima defesa por conta do poder, né, das imagens. As imagens surgiram depois do crime, depois de uma série de mentiras e fraudes contadas pelo réu até então, até depois, até na audiência de custódia, ele preso, uma pessoa que se autolesiona, né, para forjar uma tese de legítima defesa. Então, eu entendo o desespero, acho que o termo é esse, o termo bem cunhado é esse, eu entendo o desespero da defesa, tentando a todo custo plantar a semente da legítima defesa, que houve uma luta, as imagens falam por si, as imagens são poderosíssimas para a infelicidade da defesa do Walter Leal dos Santos, né? E sim, o processo está estudado página por página. Se esse plenário fosse amanhã, o Ministério Público estaria mais do que preparado, né? Cada testemunha ou informante arrolado pela defesa foi estudada, será rebatida oportunamente e com a força e a veemência que o caso espera, né? A família do Liomar esperam, né? Do Liomar Mendes de Souza, que era amigo do réu, gozava de prestígio com o réu, conhecia o réu há mais de 14 anos, trabalhava há 9 anos com o réu, foi morto trabalhando na casa do réu, né? E mesmo depois de morto, né? Tem aí contra si falácias, inverdades, desconstruções de seu perfil, tensionando aí, objetivando criar que ele era violento, enfim, tudo isso a gente vai mostrar no tempo certo, e agora é a hora, né? E nós estamos aí com bastante elementos, Helder, bastante elementos aqui para fazer um júri justo, né? Justo, aqui no dia 28. O que se dava a impressão, doutor, pelo material que foi divulgado, é que, e se eu não me engano até vi alguma coisa publicada a respeito, que pesaria contra a vítima e contra a acusação da mesma forma, que o réu, aliás,
a vítima teria ido ao encontro, ido na casa e nem estaria mais trabalhando para o empresário acusado dessa morte. Acredito que hoje, Helder, nós estamos falando aqui para o seu público, dia 5 de abril de 2022, agora são 17 horas e 41 minutos. Apesar das inúmeras entrevistas da defesa, a população já teve acesso, antes mesmo de eu sonhar em vir a Marechal, essas imagens saíram, só para contextualizar o seu público, o sujeito, Walter Leal dos Santos, é preso, né, depois do crime esse que foi praticado na casa dele, a esposa estava nos fundos da residência, e ele cria uma história, já depois ele foge do local e liga para a polícia militar, olha, me apresentei assim, 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 e ele se apresenta com lesões, né? E ele cria uma história falando que teria sido atacado com uma tesoura por um funcionário dele, de confiança, que estava trabalhando, fazendo serviço na casa dele, e vai para o Hospital Rondon, é atendido no Hospital Rondon com lesões, depois tem a audiência de custódia, que ele ainda está preso em flagrante, apresenta uma versão de que foi atacado, com o objetivo de criar um cenário, né, que ele pudesse utilizar da legítima defesa, e por isso que ele teria dado 2 disparos, matando a vítima Leomar Mendes de Souza. E depois, né, a gente vai provar isso até com certa facilidade em plenário, né? Depois aparecem as imagens da própria câmera de segurança do sujeito, do Walter Leal dos Santos, né, que o desdiz completamente, que mostra que não houve ataque, não houve luta corporal, não houve tesoura, muito pelo contrário, né? As imagens falam por si, repito, são poderosíssimas, é por isso que eu entendo o desespero da defesa dele, né, que procura qualquer da imprensa escrita ou falada, do maior ou menor, ele procura todas as pessoas para vomitar essa tese, né? Mas, enfim, a gente está tranquilo, sereno, cada ponto, cada estratégia, cada capítulo que a defesa vai utilizar, o Ministério Público está preparado, que é óbvio que nós estamos preparados, nem tanto pela complexidade do caso, mas eu não encaro esse caso como mais um júri, dos muitos que nós já tivemos a oportunidade de participar. Esse é um júri diferenciado por conta do fato ser aviltante, né? Por conta dessa manobra utilizada pelo réu, por conta dessas fraudes. Ele engana vários atores da justiça, engana policiais militares, engana a autoridade policial, engana juiz de direito, engana médico que o atende no hospital, engana o servidor do Instituto Médico Legal, enfim, uma série de construções aí que a gente vai demonstrar com certa facilidade, né, no dia 28. Doutor, nas imagens, a gente nota ali que houve uma espécie de empurrão por parte do funcionário no acusado. Eu pergunto, isso não seria uma provocação, uma ameaça que suscitou a ele uma defesa? E também aproveito para perguntar, o senhor tem acesso a alguma coisa que teria acontecido antes disso, lá dentro da casa, para culminar com os tiros que acabaram sendo dados? Vamos lá, o que eu posso falar para você? Claro que isso vai ser mostrado, né, com detalhes no dia 28, mas as imagens foram públicas, já foram divulgadas na oportunidade, né? Não houve luta corporal, o que houve foi uma discussão, não houve ataque com tesoura, como o réu fala desde o início do processo, depois a imagem o desdiz, né? Mas não houve ataque com tesoura, muito pelo contrário, a vítima joga a tesoura no chão, a vítima está completamente desarmada. Não, a vítima foi morta, Helder, sem saber que o seu agressor estava armado, num ato de profunda covardia. As imagens falam por si. Não houve ataque, não houve luta, o vídeo é relativamente longo, esse recorte que você menciona de um suposto tapa é imediatamente antes da vítima morrer, né? Fora da residência, né? Uma tentativa ali de um tapa numa discussão e ele é alvejado com uma arma que está escondida. Então, claro que eu não posso, eu sei, você tem todo o direito de fazer todas as perguntas do mundo. Algumas respostas eu vou esquivar para poder mostrar para os jurados e para as juradas no dia 28 em plenário. Mas esse é um caso tão escabroso de ausência de legítima defesa e de morte, de ataque covarde,
que eu até entendo que a defesa, com certo desespero, sabendo disso, ventila aos quatro cantos essa tese dita principal da legítima defesa, né, tentando algo menor, né, tentando uma estratégia subsidiária, como eu disse para você, e eu reforço aqui para o seu público, nós estaremos preparados para todas as estratégias da defesa. E aqui eu não falo em estratégias no sentido de, não, o que nós queremos, enquanto promotor de justiça e não de acusação, é que seja feita a justiça. A vítima, pobre, desarmada e indefesa, está morta. O que fique é a família dela aqui, né? Que ainda eu não tive a oportunidade de conhecer. Vou conhecer em plenário, se Deus quiser. O réu está aí, solto, né? Dormindo em casa. O que nós queremos é uma condenação justa, e eu mostrarei isso em detalhes no dia 28. E para isso eu vou ter que mostrar quem era a vítima, quem é o réu, né? E o que ele fez, e qual a pena que ele pegará. É isso que nós faremos com convicção. Ele já está solto por uma decisão que eu sei que você vai me perguntar isso, por uma decisão que, aliás, outra correção histórica que eu vou fazer aqui para a população. O Tribunal de Justiça o soltou através de um recurso manejado pela defesa, e não foi o primeiro. Em dezembro, a defesa impetrou um habeas corpus, com base num laudo de uma psicóloga, né? O desembargador, relator, rechaçou de plano, em caráter liminar, aquele habeas corpus. Agora, recentemente, através de insistência da defesa, numa sustentação oral, o tribunal revogou a prisão preventiva do Walter, mas não entrou no mérito, se o Walter fez ou não, se foi ou não. Longe disso, muito pelo contrário. O tribunal, numa decisão que nós não concordamos, mas respeitamos, falou: a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Ele, solto, não colocará a risco a instrução. Eu discordo completamente, mas ressalto, uma vez que ele, por várias vezes ao longo do processo, mostrou que a instrução corre risco, né? Ele manipulou provas desde o instante em que ele matou, de forma fria e covarde, o Liomar. Desde esse instante, ele manipulou provas. Então, é por isso que a prisão preventiva dele, ao contrário do que ele disse, o advogado dele disse, que a decisão foi equivocada, que decretou a prisão preventiva, absolutamente, né? A decisão foi acertada, né? Acertada. Nós provamos na oportunidade, o meu colega anterior provou todos os elementos, né, que evidenciavam que o Walter manipulava elementos de informação com vistas a obter impunidade, com vistas a fazer colar uma tese de legítima defesa. É uma pessoa que se autolesiona, uma pessoa que mente para um juiz em audiência, que mente para um delegado de polícia, que mente para um médico no Hospital Rondon, que mente para um legista, que mente para o policial militar, quando vai se apresentar, se entregar. Essa pessoa, evidentemente, coloca a risco a instrução e é um risco a aplicação futura da lei penal, caso seja condenado. Então, repito e encerro essa parte, respeito a decisão do egrégio Tribunal de Justiça, mas discordo frontalmente. Nós vamos mostrar também isso em plenário. Tá certo. Doutor, duas perguntas aí para terminar a nossa conversa. Primeiro, uma curiosidade, a gente que é leigo no assunto, como ele está em liberdade, ele é obrigado, o acusado, a comparecer no julgamento? E outra coisa, dá para falar sobre os tiros? Foram dois. Os dois foram na frente da casa, ou o segundo teria sido mais para frente, quando a vítima já estava caída? O senhor pode falar sobre isso? De trás para frente, isso também é uma informação pública, tá no processo, né? Os disparos, as duas cápsulas, inclusive, deflagradas, apreendidas, elas estavam na calçada, né? E na grama, já fora, do portão para fora, né? Então, isso, a imagem é bem nítida. Eu não posso responder essa pergunta de forma completa para não antecipar um fragmento de tese que nós usaremos. Mas a imagem fala por si de onde foi o disparo, né? De um sujeito que estava absolutamente desarmado e ele não esperava, ele foi completamente surpreendido numa discussão, né? Numa discussão, enfim, as cápsulas foram apreendidas fora do portão
para fora da casa dele. Ele foi morto na rua Pernambuco, para quem é aqui de Marechal, inclusive rua da delegacia de polícia aqui de Marechal Cândido Rondon. Aliás, aproveitar para elogiar aqui o exímio trabalho do Dr. Rodrigo Batista e célere trabalho dele, né? Eu não estava aqui quando da instauração desse inquérito, da prisão em flagrante, né, do Walter, mas o delegado ouviu quem tinha que ouvir, colheu os elementos de informação que deveria, inclusive as câmeras de segurança, o relatório feito pela equipe de investigação, discriminando ali o que eles viram, observaram nas câmeras de segurança, no celular do Walter, que é inclusive motivo de uma das qualificadoras do Ministério Público, o motivo do homicídio, uma discussão, porque o Liomar, perdão, o celular do Liomar, porque o Liomar iria trabalhar com outra pessoa aqui em Marechal, enfim. Então, queria agradecer aqui, de plano, né, aproveitar a sua enorme audiência, o trabalho, mais um trabalho excelente da equipe de investigação e do delegado aqui, né, que chefia essa equipe, o doutor Rodrigo Batista. E respondendo a sua pergunta, a defesa, com certeza, vai trazer, pelo menos a defesa, né, a defesa diz que o júri vai sair, que é do interesse, a defesa diz que vai provar que houve legítima defesa, e a defesa diz que o Walter estará aqui, o Walter vai chegar aqui solto, né, e com a sua família na plateia, e nós acreditamos que vai ser um júri que vai ser feito com tranquilidade, sem nenhuma intercorrência, em alto nível, mas um júri que será feita justiça. Isso eu garanto à população de Marechal Cândido Rondon. Tá certo. Muitíssimo obrigado, doutor Caio Marcelo Santana de Rienzo, promotor da comarca de Marechal Cândido Rondon, por atender a gente e falar a respeito deste caso aqui. Estou muito grato, um grande abraço. Eu que agradeço o seu espaço, obrigado pelo convite, agradeço por falar para um público tão grande, tá? E eu estou à inteira disposição de vocês para prestar os esclarecimentos que forem necessários nesse caso e nos demais casos que envolvem a atuação da 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon.